com o pré-candidato Ricardinho, ele que é filiado ao Rede e que tem nesse bloco de partidos de apoio à sua candidatura o PCdoB e também o PPL. Eu vou passar para Raimundo Marinho, jornalista, que além de jornalista também é coordenador de formação do Rede, e ele vai coordenar os trabalhos. Boa noite a todos. Geralmente é bom que a gente faz tudo, né? Uma pessoa só faz. Mas queria dizer o seguinte, a personalidade a notícia é o nosso Ricardo. Bom, eu sou filiado hoje ao Rede, não estou com nenhum, deixa claro, não estou com nenhum propósito político, eleitoral, mas sou filiado à Rede, por simpatia às bandeiras do partido, a Marina Silva. Sei que aqui também tem gente de outros partidos, mas essa reunião foi convocada pelos 3 partidos que formam hoje o grupo em torno de Ricardinho, o PCdoB, que é representado pelo professor Gerry, o PPL, Partido da Pátria Livre, cujo presidente é nosso ex-vice-prefeito João Cambuí, não sei se quem está representando ele aqui, mas ele não veio porque ele tem um evento aqui no dia 22 e estava com uma agenda de trabalho na região de Itabuna e Ilhéus e não pôde fazer esses 2 deslocamentos, que seria hoje e daqui mais menos uma semana. E dizer que a proposta rapidamente, a proposta do Rede, ou da Rede, né? O partido é Rede Sustentabilidade, né? Sigla Rede. A proposta se baseia em alguns pressupostos, né? Básicos, alguns fundamentos. Primeiro, combater a política velha, a chamada política velha. Desenvolver programas de governo sustentáveis, ou seja, principalmente no que se refere às questões ambientais, ou seja, promover o desenvolvimento, fazer a promoção humana, enfim, promover o progresso da sociedade de forma sustentável, ou seja, sem destruir a vida, sem destruir o ambiente, sem destruir os recursos hídricos, basicamente é isso. E em termos políticos reunir ideias novas, pensamentos novos que estejam voltados para um tipo de gestão pública que não pense primeiro nos partidos, nem nos políticos, nem nas agremiações, nas corporações, mas que pense no interesse público como um todo. E a reunião aqui, como já dito no convite, é uma reunião naturalmente aberta, embora direcionada mais para os comunicadores de Livramento, né? Tem jornalistas, radialistas, blogueiros, né? Que fazem a nossa comunicação, que hoje está concentrada principalmente nos blogs, né? E nas rádios. E Ricardinho fez questão de fazer esse primeiro encontro, fazer essa primeira fala dele com esse grupo e com quem quisesse mais aparecer. De modo que vai ser dado ênfase aqui às perguntas, primeiro, dos profissionais de imprensa, né, de comunicação, que a partir de então já podem se posicionar, se inscreverem, basta levantar a mão. E não sei se o nosso pré-candidato, agora já podemos falar assim, né? Eu queria até fazer um comentário, que teve alguns responsáveis por blogs que ficaram assim, não sei, talvez até um pouco chateado, porque eu publiquei no Mandacaru dizendo que Ricardinho era, de fato, o pré-candidato do grupo de oposição, hoje representado pelo PCdoB, PPL e pela Rede. Aí ficaram especulando que privilegiou o Mandacaru da Serra, do qual eu sou editor. Mas não é. Eu nem falei com o Ricardinho. Né? Só que eu venho acompanhando a movimentação política e às vezes eu
arrisco, né? Eu sou um pouco ousado nesse sentido. Não é que eu faça premonição, porque você vai analisando os fatos, né? Você vai participando dos acontecimentos e você solta a informação. Até ele ficou surpreso, né? Da mesma maneira que eu disse que isso eu não disse no blog, mas eu disse, olha, na eleição, isso há uns 2 anos atrás, eu disse, na eleição de 2016, isso eu falei para uma pessoa que era muito ligada ao ex-prefeito Carlão, né, apaixonada, né, por conta de um favor que ele fez para essa pessoa, e ela estava sarrafiando o prefeito, que era Paulo Azevedo. E aí ela não podia esquecer, naturalmente, de Emerson Leal, né? Emerson Leal. Eu falei, você se acalma, quieta, relaxa, porque na próxima eleição, Emerson Leal vai estar junto com o Carlos Batista. Ela quase mata me esgana e saiu. Mais coisa. Eu, outro dia, disse, né, o Emerson Leal vai apoiar Ricardinho. Como é que o próprio Carlos, de onde você tirou essa informação? Arrisquei. Quem sabe, né? Dá certo. Então, à disposição aí dos blogueiros para fazer as perguntas. Desculpa, blogueiros, que tem blogueiros, tem jornalistas, tem radialistas, né? Tem todo um pacote de história de comunicação. Uma vez eu estava falando foi com a Ana, né? Que às vezes as pessoas têm muita ansiedade de dizer que coloca o jornalista num patamar muito grande, né? E às vezes até quer ser jornalista. Meu Deus, que tolice. Grande coisa é jornalista. Boa noite a todos e a todas. Queria aqui começar a fala agradecendo a presença de todos vocês aqui, principalmente o pessoal da imprensa, né? O pessoal que faz a comunicação no município de Livramento Nossa Senhora. E aproveitar essa oportunidade e pedir para convidar todos vocês, porque eu queria aqui hoje oficializar realmente a pré-candidatura. Porque fica, né, um fala uma coisa, outro fala outra, eu pedi para falar com todos vocês e estou aqui para responder algumas perguntas de vocês, certo? E realmente estamos hoje oficializando a nossa pré-candidatura. Boa noite, candidato, pré-candidato, né? Olha só, existe uma expectativa muito grande com relação a uma provável ou não, lançamento de sua candidatura. E me parece que você tinha feito um acordo com os seus familiares de que não seria candidato nessas eleições de outubro. O que o fez mudar de atitude e de postura? Na realidade, eu não tinha acordo com meus familiares de não ser candidato. É lógico que a gente, para disputar uma eleição, a gente tem que ouvir muito. Talvez ouvir mais do que falar. E eu escuto muito meus familiares, não só esposa, filhos, pai, mãe, irmãos. E realmente, você sabe, Aurélio, que a política hoje brasileira, existe muita sujeira e a gente fica com muito medo mesmo de participar. E eu pensei realmente em não participar da eleição. Mas o clamor popular, o anseio de quando eu tomei essa atitude foi muito grande. Talvez uma quantidade de ligações igual ou até superior a que eu recebia quando eu pensei em desistir. E foi isso que foi me dando força. Porque escutando o povo pedindo, me ligando, não, zona rural, todos os lugares, Guatemi, Barbosa, Bem Posta, Cruz de Alma, Lagoa Comprida, Boi, Recife, todos os lugares, para não citar nome, todos os lugares. E na cidade também. Certo dia mesmo, fazendo uma caminhada, uma menina me parou, de frente da pousada ali, Portal da Chapada, e me falou, e aí, rapaz, tal, como é que você vai fazer? Vai deixar a gente na mão? Eu falei, não, o grupo vai ver outros candidatos, mas pessoas do grupo saíram e tal, você tem que ser candidato, tem que ser. E muita gente tomando cerveja, conversando com amigos. E aí surgiu a ideia desses 3 partidos se reuniram, no dia que eu cheguei em Salvador, que foi o PCdoB, o PPL e o Rede, e pensando em lançar um pré-candidato. E foi ideia deles no dia lançar a pré-candidatura de um grupo, entendeu? E aí me convidaram, surgiu, e eu fiquei pensativo,
e coloquei algumas ideias. Falei, ó, se for para a gente fazer uma política, uma campanha limpa, sem se comprometer, sem ter que comprar voto, que até por isso é ilegal, eu acho que não se deve fazer assim. Não se deve fazer aquela velha política do toma lá da cá, de estourar dinheiro em campanha, como tem sido feito. Como eu aqui assumo, até na eleição passada também, errei, porque não faz sentido. Eu vi que naquele momento não fazia sentido fazer, e vejo hoje que não faz sentido fazer política desse jeito. Mas a proposta do rei é justamente ao contrário, é justamente fazer essa política limpa, com recurso, com o pé no chão, trabalhar. Então foi isso que me deu, certo? Essa vontade de voltar a ser pré-candidato, justamente por isso, mas mesmo pelo anseio popular, pelo povo pedindo, isso aí me deu força para voltar e para ser pré-candidato. Até porque, voltar, digo assim, na realidade, oficialmente eu nunca tinha dito que era pré-candidato e nem que não seria pré-candidato. Estou dizendo hoje aqui pela primeira vez, para toda a imprensa, todo o pessoal, assim, realmente, hoje eu estou dizendo pela primeira vez que eu sou pré-candidato. Apesar realmente que era pré-candidato, sim, não vou negar isso. Quem quiser falar, só levantar a mão e entrar no programa, eu posso? Só, pode? O senhor sempre foi aliado do ex-prefeito Carlos Batista, e de repente o senhor resolveu não marchar com ele, ele propondo sua pré-candidatura. Não sei se por acaso também haveria esse acordo, e de repente não deu certo. O que realmente aconteceu para que o candidato Ricardinho não fosse o candidato de Carlão, independente dele seguir outro rumo? Na realidade é o seguinte, não foi eu que deixei ele, não. Eu não deixei, como você disse aí antes, que eu deixei Carlão. Não, eu fiquei Carlão, é meu amigo, continua sendo meu amigo, mas ele tomou uma posição de apoiar um outro candidato, certo? Mas a política é dinâmica, a política é como uma nuvem. Hoje ela está em um formato, amanhã está de outro. E nós estamos, voltando aqui a dizer, como eu disse, são 3 partidos, né, que estão fazendo parte desse projeto hoje. Mas também eu vou dizer, estou disposto, nós estamos dispostos a conversar com todos os partidos. Todos os partidos que sentar na mesa com a gente, para dialogar e tiver, fazer parte desse projeto político, o Livramento, e tiver de acordo com o programa de governo, e que venha até participar do programa de governo, que venha expor suas ideias, dentro desses partidos esteja de acordo com esse programa de governo, nós vamos sentar, vamos conversar sim. Porque hoje são 3 partidos, como eu estou te falando, mas já temos conversa com outros partidos, certo? E isso é um projeto político para Livramento. Não quer dizer que, que adversários políticos são inimigos, como alguns falam aí. Carlão, continuo conversando com ele normalmente, meu amigo. Agora, infelizmente, hoje ele está num outro grupo político, eu continuo aqui hoje filiado ao Rede, mas isso hoje. Amanhã é outra coisa, outra história. Boa noite. Aproveitando a pergunta que o Léo levantou aqui, a gente gostaria de saber o que o ex-prefeito Dr. Carlos Batista vem referindo que o apoio dele a Emerson Leal vem dizendo que é por causa do senhor, que ele mudou de partido. O senhor tem a dizer alguma coisa sobre esse relato? Não, a conversa que eu tive com o grupo e com o Carlos naquele momento é que eu estava realmente pensando em não ser candidato. A gente, na hora, estudamos uma outra possibilidade de lançar um outro nome do grupo, e na minha cabeça, na minha ideia, seria lançado um outro nome ligado ao grupo nosso. A conversa foi essa. Só que aí ele tomou uma posição, depois ele tomou uma posição e ele justificou para mim dizendo o seguinte, que ele viu que os nomes que estavam postos, até o nome que a gente estava propondo, no caso que foi ele mesmo que propôs a gente lançar pelo grupo, ele viu que, sei lá, não sei porquê, ele viu que deveria ir para outro candidato, para o Emerson Leal. Aí foi uma decisão pessoal dele, entendeu? Não foi do grupo, foi uma decisão dele. Boa noite a todos. Também há conversa
conversa que isso pode ter sido uma dobradinha e que Ricardinho pode ser o candidato tanto de Ricardinho, de Dr. Carlos ou de Emerson. Isso, existe alguma conversa? Olha, eu nunca conversei com o Carlos a respeito disso, nem com o Emerson. Mas eu volto a afirmar. Hoje, os três partidos, né, o Rede, o PCdoB e o PPL, que estão sentados, já temos conversa com outros partidos, nós vamos montar, né, um programa de governo e nós temos um projeto político para livramento. Qualquer partido que estiver de acordo com esse programa de governo, estiver de acordo com esse projeto, quiser sentar na mesa para a gente conversar, nós estamos dispostos a falar e a ouvir também, entendeu? E isso aí não exclui nenhum partido de livramento, nenhum. Aqueles que quiserem participar desse projeto político por livramento, com um livramento melhor, para a gente realmente colocar no papel e cumprir um programa de governo que seja melhor para livramento, nós estamos dispostos a conversar. Mas hoje, até agora, nunca tive conversa a esse respeito, não. Nem encontrar o prefeito fala assim. Com o Paulo, ele me procurou, sim, para conversar. Eu disse a Paulo o seguinte: Paulo, Gerardo Júnior é seu pré-candidato, eu não estou pré-candidato ainda, vou me colocar como pré-candidato e a gente pode falar sobre isso lá na frente. Primeiro vamos montar um programa de governo e vamos ver. Se as suas ideias se alinhar com a ideia do grupo que nós estamos participando, por que não? Pode ter conversa, sim. Mas não temos nada fechado hoje, não temos nada fechado. Tive conversa com o Gerardo Júnior, tive conversa com o Paulo, tive conversa com o Carlão, não a esse respeito, mas conversa com o Carlão, só nunca conversei com o Emerson. Emerson nunca conversei. Mas não há possibilidade de posição, Ricardinho, Paulo e Gerardo. Não, eu estou te falando. Desde que ele esteja de acordo com esse programa de governo que nós vamos montar e que o grupo aceite, nós vamos sentar e conversar. Existe possibilidade de conversar com todos e fazer um trabalho, né, para o livramento. Fazer um programa, como eu acabo, tornar a reafirmar você, um programa de governo que seja bom para o livramento. De uma maneira geral, os pré-candidatos, eles falam muito assim na coisa mais imediata, que é a eleição, né? Fazer as composições, fazer os acordos, quem vai ser vice de quem vai ser cabeça de chapa, etc, etc. Eu não sei, eu não vi ainda alguém colocar assim, qual o projeto que tem para livramento, né? Hoje, sabidamente, é um município cheio de muitas dificuldades, né? Problemas urbanos, problemas infraestruturais, enfim. Você já teria uma ideia assim, do que seriam as necessidades de livramento nesse sentido? E que propostas você teria para resolver? Olha, Armando, eu vejo assim, é lógico que no eventual governo nosso, nós temos que trabalhar em todas as áreas, mas existem áreas que você tem que dar uma atenção especial. Por exemplo, saúde, né? Você tem que dar uma atenção especial com a saúde, com a educação. País nenhum se torna desenvolvido com a educação ruim. Na área da infraestrutura, nós temos saneamento básico que está precisando, nós temos estradas. Por que estradas? Hoje nós somos um município agrícola, a gente vive no interior do município e vive do Maracujá. Então, sem estrada, como é que você escoa uma safra? Se torna mais caro o transporte. Não, a estrada não é importante, quer dizer, é importante para a fruta, mas é importante também para as pessoas. Eu estava andando em Guatemi uma vez, agora, e uma menina lá me falou no comércio de imóveis dizendo o seguinte, que era um absurdo, porque tem que ter estradas boas, porque é para se locomover. Como é que você não pode sair de Guatemi e gastar 2 horas de livramento, por exemplo? Então temos que realmente atacar todas as áreas. Na agricultura, nós temos que fortalecer, nosso município, acabei de dizer, vive da fruticultura. Nós temos que fortalecer o produtor para gerar emprego e renda para o nosso município. Nosso município talvez, vou chutar um número aqui que eu não tenho, mas talvez o nosso município há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, era referência na região. Hoje não é mais referência. Não é referência na saúde, a gente sabe que tem município vizinho hoje que se torna mais referência do que livramento. E um porte menor do que livramento, que talvez há 20 anos atrás não poderia nem comparar com a cidade de livramento. Então eu acho que a gente tem que resgatar isso, tem que resgatar a força de livramento na região. Certo? Eu acho que esse trabalho tem que ser feito, fortalecendo produção agrícola, criando emprego, gerando rendas, certo? E, como eu te falei,
talvez se tornar referência na saúde, né? Voltar nosso município que era antes. Um dos grandes problemas de Livramento, aliás, talvez seja o mais gravíssimo problema de Livramento, é a questão dos recursos hídricos. A nossa água, que tem sido pouca para atender a uma demanda de lotes que às vezes até são cultivados de forma até irresponsável. E nós sabemos que hoje, com essa seca, e que ela não tem essa perspectiva de a médio prazo a gente suprir isso, ou seja, cada vez os recursos mais escassos. Sendo essa prioridade essencial, quais então seriam qual seria então a solução de imediato para que o senhor apresentasse para o secretário? Leonélio, a solução para a falta de água imediata, só Deus, só chuva, certo? Agora existe como conviver com a seca, porque se fosse assim, o Nordeste estava todo mundo morto. O que falta é investimentos federais, investimentos estaduais, porque é o seguinte, conviver com a seca é possível. Há muitos anos atrás, eu vi uma reportagem falando de Quixeramobim, no Ceará. E os investimentos que eram feitos lá eram investimentos simples, furando poço de leite de riacho com trapo, certo? Fazendo barragens subterrâneas para poder o cara chovia, aquele terreno mantinha úmido por mais tempo, fazendo hortas. Então, na realidade, o que falta são investimentos, para a gente conviver com a seca melhor e para a gente poder conviver com isso ao longo do tempo. Porque seca, a gente sabe que Livramento é seca. Leonélio citou a questão da água, né? E como o programa de vocês é uma rede de sustentabilidade, como vocês estão dizendo, eu penso que em Livramento de Nossa Senhora, um município já grande, o senhor é do comércio, deve saber melhor do que eu, que a gente tem várias empresas aqui, e pelo que me consta, a gente não tem nenhuma empresa de reciclagem. Já para pensar em algum programa voltado para isso? O que você tem de pensamento para estar fazendo reciclagem, gerando emprego e renda também para a cidade? Você tem alguma ideia já de projeto social voltado para isso? Eu não sei te dizer o prazo que tem, mas todos os municípios do Brasil têm um prazo que esse prazo já foi estendido. Isso aí há alguns anos atrás, que toda a coleta de lixo vai ter que ser reciclada. Então isso eu não sei quando é o último prazo agora que tem, mas que vão ter que ser feito aterros sanitários, vai ser reciclado isso aí já existe uma obrigação de todos os municípios cumprirem. Mas dizem que os municípios não têm recurso próprio para isso, é o que eu ouço dizer, e que tem que correr atrás disso de recurso estadual ou federal para fazer porque parece que tem que ter um galpão para fazer a reciclagem de lixo e fazer o seu aterro sanitário. Com certeza. Com certeza, todos os municípios vão ter que se adequar a isso.